Olá, fonos! Sejam bem-vindos! Hoje o nosso tema vai ser sobre o caminho do SUS para o consultório particular, né? Pode não ser só particular, mas a gente vai conversar um pouquinho hoje, então, sobre essa questão da transição de carreira. Então, vamos pensar um pouquinho. Quando a gente fala em transição, o que a gente pensa? Em mudança. Muitas pessoas se sentem mal no trabalho, não estão satisfeitas com o trabalho, estão muito cansadas, desgastadas, mas elas não conseguem ter a ação da mudança. E por que será que isso acontece? Porque a mudança ela gera medo. Agora, uma questão que eu sempre pontuo para os meus mentorados e tento levar para a minha vida é: se você está na sua zona de conforto, se você está esgotado, se você está cansado, se parece que a vida não tem muita graça profissionalmente falando, tem alguma coisa errada. Não é pra vida ser assim, não é pra vida ser sem graça, não é pra vida ser desgastante, não é pra vida se matar e no final achar que não valeu, sabe? Essa sensação. Não é pra ser assim. É pra ser um conjunto. Lógico que a gente vai ter desafio na vida. Não é, vou sair do SUS ou pro consultório particular e vai ser um mundo encantado, maravilhoso. Não é isso. Você vai ter desafios no mundo empreendedor com o consultório que você não tinha antes como CLT, no caso no SUS, por exemplo. Mas você tem que pensar que são desafios que valem a pena quando você compara com os outros desafios que você tinha antes. Então vamos parar um pouquinho para refletir sobre qual é a diferença de um mundo para o outro, o que te faz querer ficar em um lugar ou no outro. Bem-vindos, fonos, cenar para o pessoal aqui. Vamos lá então, quando a gente trabalha em alguma instituição, seja ela qual for, nós temos aí alguns padrões a serem seguidos, tanto de horário, quanto você vai tirar, quando você tira férias, né? Às vezes até há uma flexibilidade de escala entre as pessoas, mas você fica presa ali ao que eles colocam. Tem uma questão do trabalho em si, então normalmente é estipulado quais áreas você vai atender da fonoaudiologia, por quanto tempo você vai atender. Então, tudo isso já vem meio que pronto. Você vai chegar nessa instituição e você vai aprender sobre como eles trabalham lá e você vai se adequar a esse trabalho. Ok? Quando você tem o seu consultório, não. Quando você tem o seu consultório, você vai montar o seu consultório da sua forma. Você vai atender no tempo que você considera que você vai entregar melhor para o seu paciente. Você vai ajustar a sua agenda como você quiser. Eu tenho muitos colegas, né, que já têm filhos e tudo mais, e eles então flexibilizam mais o horário deles porque eles têm um consultório e isso possibilita ter um horário ali livre para ir buscar o filho mais tranquilo, para ir levar em alguma atividade. Isso é muito positivo. Você não tem filho, mas você quer ter um tempo ali para fazer uma atividade em algum horário que não é um horário tão comum dentro de quem é CLT. Você pode quando você tem o seu consultório, você é dono da sua agenda. Então, isso é um benefício muito bacana, que vale muito a pena quando você tem o seu consultório. Vamos falar da transição? Bom, vamos lá então. Não fiquem nessa energia do medo da mudança, porque zona de conforto não leva você para lugar nenhum. Você vai ter que sair dessa zona de conforto porque ela tá te desgastando, porque ela não tá dando o resultado que você quer, porque você acredita que você mereceria, por exemplo, um salário melhor, horários melhores, mais flexibilidade. E aí, o que eu faço, Lu? Ok, vou sair da minha zona de conforto, vou sair do medo e vou buscar abrir o meu consultório. Como que eu faço isso? Sempre que a gente vai fazer alguma mudança na nossa vida, a gente tem que parar para pensar e analisar essa mudança. Eu não indico você ser muito sanguíneo, você ir lá e fazer Não, para olhar. Então você vai ter que olhar para algumas questões nessa sua transição. Uma delas é quais são as diferenças entre aonde você estava para onde você vai. O que você vai precisar pesquisar que você ainda não faz. Então, ser empreendedor, a gente aprende. Então, mas nossa, eu fico meio com medo de não saber lidar ali com o dia a dia. Você já não lida com as questões da sua casa? Você já não tem que abrir a geladeira para ver o que tem na sua geladeira?
o que tá estragado, o que tá bom, o que não tá, o que você compra que realmente come, o que você compra e fica lá largado. Você já não faz isso com coisas mais básicas da vida? Por que você não vai dar conta do seu consultório? Com planejamento, colocando tudo no papel, tendo estratégia, dá muito certo. Você vai trabalhar menos, ganhando mais, você vai ter mais qualidade de vida, você vai atender do seu jeito, que é um ponto que pega muito pra mim, que eu acho muito bom. Você vai adequar os atendimentos à necessidade do cliente. Então, já aconteceu na minha sessão ser 1 hora, mas eu ficar 1 hora e meia, porque eu tinha essa agenda. E tá tudo bem, porque eu escolho o tempo que eu quero ficar com o meu paciente. Eu aviso o paciente, falo, olha, eu vejo uma necessidade de ficar um tempinho a mais, a gente alinha e dá continuidade. Se você trabalha em algum lugar em que o tempo é estipulado, você fica desesperado. Daí você fala, nossa, eu queria tanto, eu precisava tanto ficar mais com esse paciente, né? Ele tem mais demandas, mais queixas. Você acaba muitas vezes atendendo correndo ou não consegue atender da forma que você gostaria, porque você tem tempo ali, né? Tem alguém ali te olhando, te avaliando, vendo se você está seguindo o tempo estipulado, se você está dando conta de atender toda a agenda que eles resolveram te passar. Então, a mudança, ela é pro bem. A mudança com estratégia, ela vai ser muito boa para você. E o que dá mais trabalho? Você ficar frustrado, cansado, esgotado, ou você ter a parte de gerência, né? Ter a parte do empreendedor, mas você ter mais resultado, ficar mais satisfeito e trabalhar com menos carga horária. Ai, Lu, mas eu quero ter consultório, eu quero lotar minha agenda das 7 da manhã às 8 da noite. Não tem problema. Não tô falando que você não vai poder trabalhar pra caramba. Às vezes você quer, né, aí estrategicamente fazer um dinheiro e você quer pegar experiência, você quer entregar bastante valor para vários clientes e você quer ter um tempo maior. A escolha é sua. A escolha é sua a partir do momento em que você tem o seu espaço. Então, o primeiro ponto de atenção é não ficar na zona de conforto e não deixar de fazer o que você realmente sente que você gostaria por causa do medo. O segundo ponto é fazer uma lista, né? Colocar ali os pontos de tudo que você precisa fazer para abrir um consultório. Então, a parte burocrática, fazer uma pesquisa, né, de mercado, entender qual que é a sua área de atuação, se você vai se especializar em alguma área da fono antes de abrir o consultório para focar mais nessa área. Pega a experiência que você tem em toda essa vivência que você já teve no mundo do SUS ou no mundo do CLT ou trabalhando em algum lugar em que você tinha ali, né, pessoas junto, para você colocar em prática tudo de bom que você aprendeu no seu consultório. Uma diferença muito grande é essa questão do paciente. Então, o paciente de consultório é um paciente que ele vai puxar mais de você, ele vai pedir mais de você, porque ele é o perfil do paciente particular. Então, você vai ter que ser uma pessoa muito estudiosa, que está por dentro de tudo, que olha para esse paciente nos mínimos detalhes. Então, se você é uma pessoa que gosta de aprofundar, que não gosta de ficar no raso, o consultório é para você. Você está no lugar certo, tá? Não quero dizer que você não possa fazer um bom atendimento em outros lugares, tá? O que eu tô querendo dizer é, no consultório você tem mais autonomia e liberdade para atender da sua forma. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários. Daniele: fiz essa transição e não me arrependo. Trabalhei no SUS por 15 anos e hoje eu sou autônoma. Parabéns, Daniele. É muito bom, não é? É muito bom. E como é que foi? Você ficou com medo no começo? Você planejou? Me conta um pouquinho aqui. Ah, vale muito a pena. Eu sou muito feliz no consultório. E eu não tô falando que é um mar de rosas. Lógico que nós temos também a nossa correria. Quem gosta de trabalhar tem que ficar atento à agenda, porque comigo acontece, às vezes, quando eu vou ver, eu marquei muita gente no mesmo dia. Eu falei, nossa, exagerei. Então, assim, tem que ter esse olhar da gestão. Mas é muito gostoso. É muito gostoso você ficar analisando os seus pacientes, você ter um tempo só para fazer sua gestão, você ter um tempo com calma só para fazer o seu planejamento dentro do horário que é considerado comercial. Agora, se você trabalha numa instituição em atendimento, em carga horária comercial, o resto, todo o resto que só a gente que é fono sabe, o quanto de coisa a gente leva para casa, vai ficar em casa.
Então, você vai ter que chegar em casa à noite, ainda vai ter que olhar planejamento, vai ter que fazer alguma parte burocrática de passar relatório, enfim. Agora, se você tem o seu consultório, não. Se você tem o seu consultório, você escolhe que horas você quer fazer essa parte. Você pode pôr essa demanda dentro do horário comercial, por exemplo. Eu vou pegar 2 vezes na semana, meio período para fazer gestão. Daí você vai entendendo quanto tempo você leva para se organizar, quanto tempo você leva para fazer as tarefas além do atendimento. Isso, com o tempo, você vai analisando. A gente vai fazer uma programação, mas cada um é um. Então, a gente precisa ir adequando. Deu medo sim, abrir mão da estabilidade do concurso é uma decisão bem difícil. É verdade, Daniele. E é aquela curva que eu sempre falo, né? O salário fixo, ele tá aqui. O problema, né? A objeção maior de quando você começa do zero ali num consultório, principalmente se você começa numa sala em um lugar mais neutro, digamos que você pegue um prédio comercial que não tenham áreas da saúde ali que um indique para outro, é que você vai meio que começar com 1, 2, 3, né? Então você vai começar com um salário menor do que o que você ganhava antes, mas tendo planejamento, você vai fazer conta, você vai ter estratégia para quê? Para subir. Então, o que eu vejo hoje, a maioria das fonos ganham por aqui ou por aqui, e quem é do consultório particular consegue passar essa média. Então, tem fono que tem um salário fixo muito baixo, tem fono que tem um salário fixo que é mais ou menos. Agora, o particular, ele te gera um valor maior, que nenhum... Eu não conheço alguém que ganhe salário que ganhe o valor do particular. Então, assim, tem que ter paciência, tem que ter resiliência, tem que ser persistente, tem que ter um olhar lógico de raciocínio. Então, o que eu preciso fazer, como que tá, o que tá dando certo, o que não tá dando certo, que perfil de paciente eu vou atender, que área que eu vou atender, que área que eu sou capaz, estou pronta a atender, que área que eu vou precisar fazer mais cursos para me especializar de repente. Então, tudo isso você vai ter que olhar para fazer um bom atendimento no consultório, mas as coisas são também fluidas. No processo do consultório, você já percebe o que está dando certo ou não, o que área da fono ou que ponto específico ali está repetindo mais casos, e daí a partir daí você vai estudando mais essas coisas também. Então já estude antes, mas o durante te traz muito isso. Então não precisa ficar com medo, mas e se eu não souber atender tudo? Escolha com consciência do que você tem preparo ou não para atender. E se não tiver, busque. A gente está eternamente aprendendo. Não existe um profissional que saiba tudo de tudo. O importante é você ter humildade, é você ter caráter, é você ter ética, é você saber que você também não vai resolver tudo, que você vai trabalhar com parcerias, que você vai indicar para fonos, inclusive, de outras áreas, e isso é muito bom porque você se especializa na sua área e você deixa aí o seu paciente seguro de que você é muito boa naquilo, e quando foge da sua área você encaminha, você não tenta atender o que você não tem tanta segurança. Isso é um ponto positivo. Tem muitos fonos que têm medo, de passar para o colega, mas não faça isso. Eu, por exemplo, eu sou especialista em voz e comunicação, então quando entra disfagia, por mais que eu saiba atender, eu não sou mais especialista nisso, eu não me dediquei. Dá nem para comparar o tanto que eu me dediquei na área que eu atuo para disfagia, por exemplo. Então, se tem queixa, eu passo para colega fono que só atende disfagia, dar uma olhada no paciente. Se for o caso de desse paciente precisar da disfagia e voz ser secundário, pode ter certeza que ele vai ficar com aquela fono da disfagia cuidando disso. Porque o nosso olhar é para o benefício do nosso paciente, o nosso olhar não é pra gente atender, pra ser nosso, Não pode ter essa posse. Então, quando você fizer a transição, quando você estiver pensando sobre a transição, tenha essa consciência de escolher a sua especialidade ou de escolher ser mais generalista também. Oi, Camila, bem-vinda. Porque isso é uma escolha, e isso é uma escolha sempre pensando em quê? No que eu já sei, no que eu preciso aprender, no que eu vou aprender durante o processo, certo?
Vamos lá. Trabalho no SUS e tenho vontade de abrir uma sala particular. Rosane, uma estratégia é você fazer a transição aos poucos. Então, primeiro, vocês têm que pensar no financeiro, né? Muitas vezes não dá, se você não tem algum dinheiro guardado, não tem alguém que te dê algum apoio financeiro, você não pode simplesmente pedir demissão e começar do zero. Poder você pode, mas vai sofrer um pouquinho mais. Então, o que eu indico é fazer uma transição mesmo. Começa aos sábados, abre um consultório de sábado, vai começando a ter cliente, vai pegando experiência, vai aprendendo com o processo. Deu certo, já tá com a mão ali para atender, tá super fluindo, põe ali em alguns horários à noite, você atenda um por dia durante a semana, para você ir aumentando o número de pacientes. Poxa, agora que eu tô ganhando no sábado, já tá ficando bom. Vai guardando dinheiro em relação ao que você ganha do CLT, do SUS, né? E para você poder fazer essa transição mais tranquila financeiramente. Por que eu tô falando do financeiro? Porque o financeiro é uma área que pega muito. As pessoas muitas vezes têm medo da transição pelo financeiro. Elas ficam pensando, ai meu Deus do céu, eu ganho X. Como é que eu vou começar a ganhar zero de repente? Como é que eu vou começar com 0 pacientes? Calma, respira, começa de sábado, fica com os 2 salários, o salário que você já tem, e de sábado começa com 0, com X, que é o valor do primeiro paciente, com Y, que é o valor do primeiro mais o segundo, e assim vai. Depois você transita, não precisa desesperar, jogar tudo pra cima também. Tá? Agora eu já tenho uma reserva, já tô me planejando há um tempo, eu consigo, pela reserva que eu juntei, ficar 6 meses sem trabalhar. Prefiro pedir demissão desse trabalho e começar mesmo com consultório, tudo bem? Se você já tem essa reserva, se você já dá conta disso, bora fazer todo um planejamento para executar isso, tá? Ok? Me contem, alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma coisa na caixinha. Uma pergunta em relação ao tempo, né? Quanto tempo demora para ter lucro no consultório particular? Na verdade, o lucro ele vem de imediato, assim, no sentido de, se você sublocar uma sala de início, você vai sublocar a sala e você vai pagar, eu não sei quanto tá uma sala, dependendo da região, mas eu vou chutar aqui uns R$40. Então, digamos que a hora da sala é R$40, R$50. Você já põe um valor de consulta maior que isso para você já ter aquele lucro imediato. Com o que você for ganhando, você vai investindo no seu consultório, né? Então, vamos pensar, se você fizer essa estratégia de durante a semana trabalhar com o seu salário fixo no trabalho que você já tem, e de sábado você começa o consultório alugando uma sala por hora, você já vai ter um lucro todos os sábados que você vai usar esse lucro para reabastecer o seu consultório. É assim que eu cresci. É assim que eu consegui começar meio que do zero mesmo, porque eu tinha uma bolsa de mestrado, que vocês sabem, né, é 1.500, não sei quanto tá agora, deve ter melhorado um pouco, mas assim, 1.500 do mestrado, morando em outra cidade, que não tenho família aqui em Ribeirão Preto, eu fiz mestrado aqui, é pouco, né? Então, assim, ter estratégia, saber olhar para o financeiro também, saber olhar para o que é essencial para você atender bem seu paciente, tomar cuidado para não ficar nesse perfeccionismo, de estar com tudo ideal para começar. Ideal não existe, lógico que você vai atender bem, você vai ter uma cadeira confortável, você vai ter um espelho, você vai ter brinquedos se é infantil, você vai ter o material da disfagia se é da disfagia, você vai ter o material da voz se é da voz, você tem que ter essa base, né? Inclusive e principalmente seguindo todas as normas que nós fonoaudiólogos precisamos seguir. Mas não fique naquela coisa, ai meu Deus, eu tenho que ter tudo lindo, maravilhoso para começar. Não, você tem que ter um ambiente bacana, você tem que ter um material essencial para atendimento. Já me perguntaram qual material tem que comprar para abrir um consultório. Depende do seu paciente. Quem que é seu paciente? Qual que é a demanda dele? Essa é a resposta. É de olhando para o paciente que a gente sabe o que o paciente precisa. Agora, imagina você sair comprando de tudo que é área, sendo que você nem sabe qual vai ser o perfil do seu paciente.
Lógico que a gente não acerta 100%, tá? Já aconteceu comigo, principalmente no começo da carreira, de, por exemplo, apareceu um caso deixa eu pensar, de troca de fonema. E daí eu me animei, eu comprei um monte de coisa para eu trabalhar bem essa criança, né? E depois eu já era mais da voz, eu fiquei mais com voz e não precisei mais usar tanto esses materiais relacionados à troca de fonema. Acontece de você não usar muito um material e o outro você usar todo dia, sim. Mas isso também é uma coisa que tem que ser olhada para você falar, poxa, que legal, né? Eu sou da voz, eu realmente tô atendendo, sei lá, 99% voz. Então, será que agora eu não atendo só voz? Será que eu continuo atendendo um pouco da outra área que você também sabe atender, mas você quer se especializar e ser reconhecido por aquilo? Então, são reflexões que você tem que ter. Não quer dizer que tem que ser assim. Você pode atender várias áreas. Mas, quando você está focado mais em uma, é mais fácil, porque você estuda tudo dessa área, você escolhe o seu material pensando nessa área, mas é o paciente que vai te mostrar o que você precisa para o seu consultório. São as necessidades do seu paciente, para você entregar valor que você vai conseguir montar o seu consultório até ele chegar num ponto que você fala, nossa, agora tá do jeitinho que eu queria. É uma escadinha, é um passo a passo. Tá? O que não pode é desesperar. O que não pode é colocar um plano que é irreal. Então, o que é real? Quanto você gasta e quanto você vai ganhar? O que é ali, ó, pé no chão? Não adianta você falar, nossa, eu ganho, sei lá, 3 mil num CLT. E no primeiro mês de consultório eu quero ganhar 10 mil. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, vai ser um processo, né? O seu financeiro vai depender do número de pacientes que você tem. Você tem que focar em atender bem o seu paciente que o dinheiro vem. Eu sempre brinco com essa frase, né? Atende bem que o dinheiro vem. Não fica tão preocupado com o financeiro. Vai ter estratégia, vai ter planilha, mas vai pensar nisso. Atender bem o paciente é o principal. Tá? Nossa, eu tenho que fazer 1000 parcerias. Calma, você precisa, na verdade, atender bem o seu paciente. Se vocês olharem lá o meu Instagram profissional, eu não tenho um Instagram perfeito. Meu Instagram não é aqueles Instagrams bonitões que o pessoal paga para tirar foto profissional, né? Quem sabe uma hora eu faço isso, mas assim, na minha correria aqui, qual que é o meu foco? Atender bem o meu paciente. Então, o meu foco é fazer os cursos para continuar atendendo bem o meu paciente. E como que eu tenho a agenda lotada? Porque o paciente que é bem atendido indica você. Né? O profissional, o colega profissional que também precisa de você, que é uma parceria, ele vê que o paciente dele teve bons resultados com você, ele vai continuar encaminhando para você. Tá? Então calma, não desespere, tem estratégia. As coisas dão certo. Você quer? Você se sente merecedor? Você sente que é capaz? Você sabe tudo que você já estudou, você sabe o quanto você já lutou para ser um bom fonoaudiólogo e fazer um bom atendimento. Então vamos fazer valer a pena esse esforço. E ter o seu espaço é um sonho mesmo, né? A gente olha assim a história dos fonoaudiólogos e é muito bonito olhar. Então assim, eu acompanhei vários colegas que formaram comigo, começando ali do zero também, e eu olho, eu fico muito feliz de vê-los hoje, e a minha vida também, né? Ainda mais eu que a família era de outra cidade, enfim, que comecei mesmo na luta aí. Então, é muito bonito você olhar o processo e valorizar o processo e não ficar pensando só no resultado final. Porque se você pensa só no resultado final, você fica frustrado, porque esse resultado final, que na verdade nunca é final, vai ser sempre adaptável, ele não é imediato. Então, realista sempre, tá? Põe pé no chão, faz as contas, tenha planejamento e veja aí qual é a expectativa e vá alinhando com a realidade conforme ela acontece, certo? E aí, alguém tem mais alguma pergunta? Estamos encerrando aqui nosso tempo, temos 1 minutinho, mas se tiver mais alguma pergunta, eu encerro respondendo essa pergunta. Sinto ser mais recompensador especializar em uma área. Camila, sim, é a minha experiência, né? Eu resolvi me especializar logo que eu saí da faculdade, porque eu gosto da prática. E eu sabia que se eu fosse direto para o consultório, eu não iria, seria muito difícil parar o consultório para fazer pós.
Então eu resolvi fazer 2 pós iniciais principais logo que eu me formei. Então eu já fiz mestrado e especialização, para depois que eu acabei as pós, né, um pouquinho antes de acabar, quando eu vi que dava ali à noite, fora do horário comercial, porque a minha responsabilidade era em horário comercial com o mestrado, eu comecei a atender os pacientes no consultório particular desde o começo. Eu acho mais vantajoso porque, pensa, a gente tem 14 especialidades hoje, segundo o Conselho da Fonoaudiologia. Como que você vai atender de tudo? Eu acho difícil você dar conta de tudo. Tem muitos artigos, as coisas mudam muito rápido. Para você fazer o atendimento, é mais fácil se você se especializar, se você focar naquilo e aprofundar naquela área. Tá? Então, assim, eu prefiro ser especialista. Isso não quer dizer que não existam excelentes fonoaudiólogos que atendam mais de uma área. Só é mais difícil, porque como que você estuda tudo de tudo o tempo todo, né? É bom, né, Daniele? Tamo junto. Parabéns, viu, pela sua transição. Você foi muito corajosa e é isso aí, vale a pena depois. E no começo eu fiquei preocupada também. Minha família não queria que eu ficasse em Ribeirão, não. Mas como que você vai ficar em Ribeirão, Luísa? Você não vai ter um trabalho fixo? Então, assim, a gente tem que ir atrás do nosso sonho, do que a gente acredita. Eu pensava assim, eu tenho perfil para ter o meu próprio negócio. Eu gosto de voz, né? Eu já pensei em me especializar em voz por isso. Na verdade, entrei na faculdade já pensando em voz. O que eu vou fazer que esteja dentro do meu perfil? Eu tenho que ter meu consultório. Porque se eu trabalhar para as outras pessoas, eu vou ficar frustrada porque vai ter coisa que eu vou querer fazer, que de repente eu fiz um curso diferente daquilo e o pessoal vai falar, não inventa não, faz o que a gente faz aqui, tá bom? Isso me deixa muito frustrada. Outra questão que eu pensava, assim, queria pegar para mim, é essa questão de rigidez de protocolo. Tem que aplicar esse protocolo ou esses protocolos, sendo que eu gostaria de aplicar outros protocolos, também foi um ponto muito de decisão para mim, sabe? A questão do salário, porque eu me formei prometendo para mim que eu ia ser uma fono bem-sucedida e que eu ia ganhar bem. Que fono é por amor, mas é com prosperidade também, porque a nossa profissão é maravilhosa, a nossa profissão entrega muito valor, nós somos pessoas que colocamos o coração ali, então por que também não ser próspero? É justo você ser próspero, você atende bem, você se entrega no atendimento, você é estudioso, você vive fazendo curso, se você não ganha bem tem alguma coisa errada. Não tá justo o nível de dedicação com o nível de resultado. Certo? Pessoal, vi que tem mais algumas perguntas que fogem um pouquinho do nosso tema hoje, o nosso tempo acabou, mas fiquem tranquilos que eu já olhei aqui e que eu vou trazer numa próxima live para vocês, tá bom? E daí a gente fala um pouquinho também dessas objeções do atendimento, né, de lidar com as faltas, por exemplo, que eu vi que a Carol perguntou, eu prometo que eu trago numa próxima live, ok? Quem quiser fazer pergunta, eu vou abrir caixinha também, uma alternativa é também ir respondendo as caixinhas. Um abraço a todos, sucesso, fonos, bora prosperar! Até a próxima!